abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, eu quero enfatizar a seguinte sentença escrita por Paulo ao jovem Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. Bom, mas antes de entrarmos nesse versículo, eu quero contar uma história para você. Essa história terá 2 tempos. Eu vou começar contando, vou trabalhar um pouquinho o texto, o versículo que está exposto a nós, e depois eu termino com a história. Bom, essa história é a história de um garoto com cerca de 8, 9 anos, que teve a graça de conhecer o amor de Deus. Ele, muito pequeno, nunca teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, de ouvir a palavra, de conhecer o amor de Deus, mas em algum momento, numa circunstância, ele foi evangelizado. E a palavra da verdade foi exposta àquele jovem coração. Ele ficou apaixonado por Jesus e ele queria falar do amor de Deus a todas as crianças. Todos os cursos bíblicos que o pastor fazia, tudo que era de ensino, ele estava ali sentado na primeira fileira para ouvir a palavra, para aprender a palavra e poder então assim anunciar o amor de Deus às pessoas. Bom, dito isso, num certo dia, esse garoto resolveu propor algo para o pastor. Ele disse para o pastor assim: olha, pastor, vamos escrever a história da salvação num folhetim e vamos entregar esse folheto nos bairros, ou melhor, no bairro aqui em volta da igreja. O pastor pensou, o pastor já tinha feito isso algumas vezes, viu que não tinha tido resultados, e para não desanimar o garoto, lá foi o pastor, numa tarde de domingo, elaborar com aquele garoto a história da salvação. E ambos contaram tudo, a história da criação, da queda, da redenção, da consumação, e o evangelho foi exposto de uma forma clara, num pequeno folheto. Naquele tempo ainda dos mimeógrafos, outro dia da semana, lá estava o pastor e o garoto, passando folha por folha no mimeógrafo, e depois cortando folha por folha, até montar 1000 folhetinhos. Então o garotinho foi incumbido pelo pastor de anunciar para a igreja e dizer: olha, tal dia teremos um culto evangelístico à noite e durante a tarde, antes do culto, vamos panfletar o bairro. Vamos entregar 1000 folhetos. E eu quero convocar a todos os jovens, as crianças, os velhinhos da igreja, todos, para que, juntamente com o pastor, pulverizemos esses folhetos aqui no bairro. O pastor deu essa incumbência para o garoto e ficou ali aguardando. Mas, como o pastor já tinha tido essa experiência, ele sabia que no outro dia, no dia marcado, poucos iriam. E realmente, só foi o pastor e o garoto. Então eles tinham 500 folhetos para entregar. O garoto não desanimou. O pastor foi para um lado, ele foi para o outro, e o pastor entregou os 500 folhetos. E o garoto também, 499 folhetos enviados, entregues na mão das pessoas, convidando para o culto da noite. Bem, mas ele tinha um único folheto. Quando ele olha para a última rua, era uma rua sem saída, escura, de terra, não tinha iluminação, obviamente, e só tinha uma casa lá no fundo, lá no final da rua. Essa casa era uma casa de madeira, paupérrima, com uma luz penumbrada, e segundo a história, aquele menino sempre aprendeu que naquela casa morava uma mulher misteriosa, uma velhinha, e alguns diziam até que ela era uma bruxa. Aquele menino arrepiava os pelos do corpo de medo, arrepiava o cabelo da cabeça, ele sentia um arrepio subindo da espinha até as costas, e ele falava: mas eu já entreguei 499 folhetos, eu não vou me arriscar. Amassou o folhetinho e jogou o folheto. Deu a volta e foi saindo. Mas quando ele estava saindo, alguma coisa falou no coração dele, falando para ele voltar. Bom, vamos ver se esse menino vai voltar ou não. Mas vamos falar do texto. O texto de 2 Timóteo, ele vai falar justamente sobre manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus não é subjetiva, mas ela é objetiva. Ela tem um objetivo claro, límpido, cristalino, clarificado. Toda a Escritura, ela tem 3 coisas importantes. A primeira coisa, a palavra de Deus,
ela é teocêntrica. Por quê? Porque foi Deus que inspirou os profetas, Deus que inspirou os servos de Deus para escrever. É teocêntrica porque foi Deus, o Deus Pai, que planejou essa história, que organizou essa história. A Bíblia também ela pode ser encarada como um livro cristocêntrico. Por quê? Porque toda a Escritura ela se refere a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro, ele é a razão, ele é a palavra, ele é o motivo, ele é o logos, ele é tudo. Ele é o motivo da Escritura Sagrada existir. Mas a Bíblia também ela tem um aspecto antropocêntrico. Em que sentido? No sentido de que toda a Escritura ela foi escrita para atingir o coração do homem, para atingir o coração do pecador, para que o Evangelho venha ao coração das pessoas, do perdido, e assim a pessoa tenha a oportunidade de dizer sim para Deus, para a mensagem do Evangelho. Então, quando nós temos nesse versículo a necessidade de manejar bem a palavra por causa disso, nós precisamos ensinar certo. Nós precisamos abrir mão das nossas subjetividades e buscar a objetividade da Escritura. Ensinar sobre a história da salvação, a história de Cristo. Se uma criança, se uma tia, se um tio do departamento infantil, usamos 40, 50 minutos com as crianças e nós simplesmente só cantamos com elas, cantamos músicas que às vezes não ensinam o Evangelho, só agitamos as crianças, tentamos emocioná-las simplesmente de uma forma superficial, mas não expomos a história da salvação, nós não estamos ensinando o Evangelho para elas, não estamos manejando bem a palavra de Deus. É necessário e é urgente essa necessidade de que o Evangelho seja exposto de forma cristalina. Nós precisamos ensinar para as crianças que Jesus nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Nós precisamos ensinar às crianças que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós precisamos ensinar às crianças que Deus criou uma comunidade de crentes, uma igreja, e que essa igreja tem uma comunhão, o mundo inteiro, e no mundo inteiro existe parte do povo de Deus, um só povo. Nós precisamos ensinar as crianças sobre o pecado, sobre a remissão de pecados. Nós precisamos ensinar as crianças sobre a vida eterna, sobre a ressurreição do corpo físico. Nós precisamos ensinar para elas urgentemente o Evangelho, que maneje bem a palavra de Deus, que saiba utilizar a Escritura para evangelizar as pessoas. Bom, mas agora vamos voltar para a nossa história. Aquele garotinho amassou o papel, jogou e ficou tranquilo, porque disse, eu já entreguei 499 folhetos. Mas o Espírito Santo do Senhor falou ao seu coraçãozinho. Ele se sentiu constrangido e voltou, pegou aquele papelzinho, desamassou, olhou para aquela rua escura e sem pensar muito, porque se pensasse muito não iria, ele se engalfinhou naquela escuridão. Correu com seus pezinhos ligeiros, chegou cansado na frente daquela casa, assustado, com medo, subiu as escadas, até o assoalho, bateu na porta uma vez, ninguém atendeu, 2 vezes, ninguém atendeu, 3 vezes, ninguém atendeu. Assustado, ele pegou o folhetinho e jogou por baixo da porta e foi embora. Ele corria tanto, parecia que era uma eternidade até chegar àquele lugar de luz. E ele assustado, então se foi para casa, tomou seu café e se preparou para ir para o culto. Chegando lá no culto, ele tinha esperança que a igreja estaria lotada, porque ele entregou 1000 folhetos, ele pensou pelo menos 100 pessoas virá. E lá estava ele, mais uns 5 ou 6 irmãos e o pastor. O pastor olhava para aquele garotinho, já com a roupinha bem arrumadinha, esperando para receber os visitantes. E a decepção foi tanta no coração daquele menino que ninguém foi. Praticamente ninguém foi, exceto os irmãos da igreja mesmo. Mas o pastor pregou a palavra, o pastor trouxe a palavra clarificada, o evangelho. Ele manejou muito bem a palavra de Deus naquela noite. E o garotinho ficou pensando, puxa, que palavra abençoada. Eu queria tanto que mais pessoas estivessem aqui. Quando ele estava saindo, ele viu que uma velhinha estava saindo também. Ele olhou para o pastor falou, vai. E ele foi, e quando ele se aproximou daquela senhorinha,
ele viu que aquela senhora tinha um folhetinho amassado em uma das suas mãos. E o garotinho disse: minha senhora, a senhora é aquela... É, sim, eu sou aquela velhinha que mora no final daquela rua escura, sem saída, empoeirada. Hoje à tarde, eu estava pensando sobre a minha vida, estava até desanimada. Eu confesso para você que até pensei em tirar a minha vida, porque eu sou uma velhinha solitária, ninguém liga para mim. Mas, quando já estava escurecendo, escutei um barulho na escada. Eu, como tenho dificuldade de me locomover, deu a primeira batida, eu me levantei. Na segunda, eu estava no meio da sala. Na terceira, eu só vi aquele folhetinho passando por baixo da porta. E aquela senhorinha pegou o folhetinho, olhou para aquele garoto, estendeu as mãos e disse: conte-me mais sobre esse amor. Aquele garotinho ficou tão feliz, eles ficaram tão amigos. Ela aceitou a Cristo, ela foi batizada e ela se tornou uma missionária. Conta-se que se você for naquele bairro, você vai ver uma criança e uma velhinha, um garoto e uma senhorinha, panfletando o bairro, falando do amor de Deus, manejando bem a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.